Na VRS Academy, nós temos vários professores com trajetórias muito particulares e condizentes com o Lifelong Learning. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas trajetórias, de como eles aprenderam essas carreiras que eles têm hoje em dia. E a gente começa, então, com a Eliana Cipriano, que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre como é essa trajetória dela. Olá, Eliana, seja bem-vinda à VRS Academy. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos contar um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional, como é que você se considera uma lifelong learner? Bom, minha trajetória tem uns 30 anos, né? Então, eu sou formada em psicologia, venho de uma área, na verdade, anterior à educação já, uma área educacional. Sou formada em psicologia. Depois de psicologia, eu fiz um mestrado em educação, psicologia e educação. Eu não saio dessas duas áreas, na verdade. Mas elas vão se transformando, né? Se transformaram, na verdade, durante a minha vida inteira. Hoje eu atuo nas duas áreas, muito mais na educação, mas trazendo a psicologia comigo. Então, leciono em universidades, trabalho aqui na VRS com vocês aqui, como é muito bom. Eliana, conta pra gente então quais são os cursos que você mais dá aqui na VRS Academy e nas empresas como um todo. Bom, todos os cursos que têm a ver com desenvolvimento humano. Então, tem comportamento que vai precisar ser trabalhado, eu tô dentro. De que forma? Ajudando as pessoas a se desenvolverem. Então, que tipos, né? Quais são os temas ou os assuntos que mais eu domino? Assuntos que têm a ver com desenvolvimento, por exemplo, de liderança, de comunicação. Então, ultimamente a gente tem visto e falado, comentado muito sobre comunicação não violenta, que é isso? Ela tem se transformado, às vezes, de uma forma não muito fácil para algumas pessoas, mas na verdade é a comunicação da vida, né? Um outro assunto que eu tenho trabalhado bastante também, que tem pedido muito, é desenvolvimento de carreiras. Então, hoje a gente não fala só numa carreira linear, já tem algum tempo que isso acontece. Acontece na minha carreira, já aconteceu, né, na verdade. A gente não fica na mesma área que a gente está desde que a gente se forma, a gente vai agregando modalidades diferentes de informações e isso vai nos trazendo um novo patamar para a nossa carreira. Então, falo sobre desenvolvimento de carreiras, educação de pais, como os pais podem aprender, na verdade, a serem pais. Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito também. E a tua abordagem é sempre mais humanizada, não é esse monte de fórmulas de sucesso que são aplicáveis em qualquer situação, né? As pessoas pediam muito, né? Dicas, fórmulas, passos, mas na verdade nós não somos assim um robozinho para ficar pegando uma fórmula, colocando no nosso universo, assim, eu tenho que fazer isso. Você precisa, na verdade, entender, tomar consciência. Depois que você toma consciência do que você faz, das suas ações, o que elas impactam no meio, ou seja, nas pessoas que estão ao seu redor, aí caem muitas fichas, como eu diria, e aí você fala, puxa, realmente eu tenho que mudar. Então não tem passos, mas tem uma tomada de consciência. E para tomar consciência você precisa experienciar, vivenciar. Então a abordagem que eu utilizo, na maneira que eu trabalho com esses temas todos, são vivências, são experiências. Você tem que lidar com aquilo na hora, para depois você ver o que acontece lá no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. E esses temas que você tem atuado mais são temas que têm a ver com essas transformações que a gente está vivendo hoje. Como é que você vê essas transformações todas que a sociedade está passando e as demandas que as pessoas têm em relação a cursos para elas próprias ou cursos nas próprias empresas? Cursos nas empresas, eu tenho visto que tem ido para um outro formato.
né? As empresas têm pedido muito EAD e eu sinceramente ainda não sei como é que isso vai dar. Porque as pessoas olham aquilo, mas eu não sei o quanto que você quer aprender daquela forma. Eu sinceramente sou muito mais olho no olho. Né? Eu gosto de ambientes onde você tem um número reduzido de pessoas, onde elas se sintam mais à vontade em trocar experiências, em compartilhar opiniões, e é assim que principalmente o adulto aprende muito mais. Então, eu ainda estou assim, observando o que está acontecendo, mas tem se mudado muito a maneira de se ensinar. E eles, né, assim, de uma certa forma, acreditam que o adulto ele vai aprender por si mesmo. Ele vai, quando ele quiser. Mas eu acho que ainda a troca de experiência, tendo o mediador fazendo isso, eu acredito que ainda leve muito mais aprendizado. Que é a nossa proposta aqui, né? Esses cursos mais exatamente, número reduzido de pessoas, mais interativo, participativo e colaborativo, né? Exatamente. E conta um pouquinho, só vou voltar uma pergunta, né, sobre a tua carreira. Quais foram momentos de transição aí importantes na sua carreira que você considera aí que mudaram um pouco a tua trajetória? Bom, momentos importantes e marcantes. Acho que o primeiro deles foi quando eu clinicava, né? Eu tinha uma clínica em psicologia e depois de 6 anos eu entendi que não era para mim. Como não era para mim? Eu já trabalhava antes com grupos, né? Na área da educação. E quando eu fui para a psicologia e atendimento sozinha com uma pessoa, eu não me encontrei ali. Era lindo, maravilhoso o que eu fazia para o outro, mas eu não estava feliz. Então foi o primeiro grande marco, né? Que eu falei assim, não dá para ficar no consultório. E aí eu falei assim, vou fazer aquilo que me dá prazer e que eu posso ajudar mais o outro. Foi quando que eu fui para a área da psicologia educacional. E daí, nesse sentido, eu dei uma grande mudada. Na psicologia educacional, fiquei 10 anos, né, dentro de uma rede de ensino. E depois desses 10 anos, eu acabei mudando de país. Foi um outro grande marco. Nesse país, né, eu fui estudar, fui rever meus conceitos, eu falei assim, o que eu quero para a minha vida, e isso eu já tinha 38 anos. E quando eu voltei para o Brasil, lá eu estudei, comecei mestrado fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu dei uma repaginada na minha carreira. Foi outra grande transformação. Aqui, quando eu voltei, eu fui fazer mestrado, na educação mesmo. E a mudança foi em que sentido? Na forma como eu estava atuando. Então, da clínica eu fui para psicologia educacional, da psicologia educacional eu fui para a empresa. Então, assim, é uma mudança grande, né? Dentro de vida acadêmica para a vida de empresa. E nessa vida de empresa, aí que eu tive uma maior experiência ainda. Fui ver como é que é o mercado dentro das empresas. E nisso eu juntei a psicologia educacional, que era dentro de escola, com o que o mercado tem de atuação, então dentro de empresa em treinamento, como que estão os profissionais dentro da empresa. E agora eu tenho uma nova etapa, que é trabalhar o humano como um ser completo, não só na área acadêmica ou na área mercado profissional. Mas espera aí, como é que eu me formo humano? Que hoje, pela mídia, pela própria tecnologia, pelo desenvolvimento mesmo, da evolução nossa, eu vejo que a gente está deixando um pouquinho de ser humano. Então, eu quero entrar nesse resgate, né, do ser humano, que é o que, na verdade, é toda a minha experiência, só que um pouquinho em cada lugar. Então, hoje eu me sinto uma profissional muito mais preparada para lidar com isso. Né? Como é que eu não deixo de ser humano?
em todos os nichos da minha vida, mas que eu continue sendo parte dessa espécie humana. E aí tem tudo a ver com essa ideia da aprendizagem ao longo da vida, porque a gente vai aprender em cada fase, em cada momento da vida, coisas diferentes, né? Sim, eu aprendi, na verdade, muito mais quando eu tive que ensinar o outro. Então, como que eu vou ensinar isso para ele de uma maneira que ele entenda melhor o que é aquilo e como que se transforma isso na vida dele. Então, um exemplo, quando eu estou, por exemplo, com os meus alunos, né, meus alunos de pós, como que eles aprendem mais? Quando eu me dedico mais para ensiná-los melhor. Eu aprendo em dobro e eles me dão esse feedback. Nossa, professora, como a sua aula é diferente. Porque eles fazem parte da aula. Então a gente constrói naquele momento junto ali. Então eles saem de lá e a gente fica trocando depois. O WhatsApp, professora, eu fiz isso e deu certo, olha que... É muito incrível, é muito incrível. Então extrapola aquele ambiente formal de aprendizagem. Sim. É aprendizagem informal também. E não tem aquela assim, para no final de semana, você não faz nada. Não, é aberto. Ontem à noite, foi feriado, eles estavam me mandando mensagem, aconteceu isso, e eu respondo. Então assim, eu não vejo uma coisa fechada. Sabe, acabou sexta-feira, me fecho. Não, porque é um aprendizado meu também. Quando eles me dão esse retorno, eu também estou aprendendo mais ainda. Bom, eles são uma grande fonte de aprendizado para você. Tem outras fontes de aprendizado para você se constituir aí como essa lifelong learner? Sim, acho que é muito livros. Eu sou apaixonada, por mais que a gente tenha muita outras fontes, né, internet, enfim. Mas os livros ainda me dão muito aprendizado e eu aprendo muito com o outro. Independente que esse outro seja meu aluno, não seja meu aluno. Meus filhos, por exemplo, me ensinam muito. Muito. Eu sou um outro ser humano depois que eu tive meus filhos. Então, muito obrigada, Eliana. Eu que agradeço de estar por aqui para ajudá-la e para ajudar todos que queiram participar aqui com a gente dessa construção conjunta. Então, eu convido vocês todos a virem aqui à VRS Academy, conhecer nossos cursos. A Eliana tem cursos maravilhosos voltados aí a lifelong learning, à carreira e à comunicação não violenta. Então esperamos por vocês aqui e lembrem do que ela disse, né? Esse ser humano muito completo, que não tem fórmulas e dicas prontas e de fato essa aprendizagem ela é contínua e com o outro.